Boa tarde, alunos. Hoje, como combinado, vamos fazer a nossa correção do teste avaliativo. Gente, eu espero que vocês estejam realmente vendo esse vídeo por inteiro, porque vai ser a ajuda de vocês para a prova. E tenham atenção, e qualquer dúvida, ao finalizar esse vídeo, falem comigo no privado, tá certo? Bom, no primeiro momento das questões foram colocado um texto. Desse texto, a gente teve algumas questões que agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira questão é falando sobre a definição do gênero. O que era esse texto? Bom, a gente vem estudando alguns gêneros textuais que a gente pode identificar através dos elementos do texto. Ele não é uma fábula porque não tem a questão de animais falando, né? Ele não é uma lenda porque não fala sobre contação de histórias antigas, de cultura. Ela não é uma resenha crítica porque ela não vem trabalhando em torno de uma crítica de opiniões relativas a um filme, a um livro, a um texto, né? Então ela também não é uma resenha crítica. Tia, ela vai ser um romance ou uma crônica literária? Quais são os elementos da crônica? O que a crônica é? Ela é um texto que ela passa relatos, fatos que podem ser relacionados ou não com uma realidade, que ela traz uma certa opinião sobre aquele fato narrado, trazendo ali uma questão de um moral, né? Um moral, uma lição. Ela também tem personagens, falas, e não necessariamente ela tem uma história de amor. Às vezes sim, às vezes não. E nesse caso, o romance é um texto entre as histórias de amor, né? Falando sobre o amor, seja o amor para com o lugar, para com a pessoa, para com o animal, para com algo. Mas nesse texto não está falando sobre isso, está relatando um fato. Entre os pontos e vírgulas aí, né? Tá falando sobre a questão da função e tudo. Então, esse texto, ele vem a ser uma crônica literária, tá certo? Porque ela vem com os aspectos de uma crônica, né? Com os elementos textuais dela. Gente, agora, nesse texto, há uma opinião em... Gente, o que é opinião? É um algo comentado, falado, dito por alguém sobre algo, né? Então, onde é que tem aqui uma opinião? A opinião tem ali, ó, são muito chatos, a todos os momentos entram na conversa dos outros. O que ele está falando? Ele está falando sobre alguém, né? Então, ele está dando ali sua opinião. Vamos aqui mais embaixo e para a terceira questão. No trecho, você continua o mesmo galante de sempre. O termo destacado faz referência ao ponto de exclamação, né, gente? Agora vocês vão ver lá no texto como estava lá, ponto de exclamação. Vamos lá. No trecho, arroba, por exemplo, era de longe a mais feliz entre as convivas. A expressão destacada longe foi usada para... Gente, esse longe está dando ideia de lugar? Não, né? Que caminhei longe, então não é uma ação. Tá sugerindo uma diferença? Será? Marcando uma ironia? Ela está enfatizando uma característica, porque ela quis dizer assim, por exemplo, era de longe a mais feliz. O longe está dizendo a feliz, que é uma característica atribuída ao arroba, porque estava sendo muito utilizado ultimamente. Então, assim, o longe estava dando uma enfatização, a característica feliz. Então, vamos lá, quarta questão, aqui é a letra B, tá certo? Vamos lá para a quinta questão. São características da crônica. Vamos olhar bem isso aqui, ó. Gênero narrativo marcado pela brevidade. A gente sabe que a diferença entre uma crônica e o conto se dá pela quantidade do texto, né? Porque o conto, ele pode ser várias páginas, um livro. A crônica não. A crônica é um texto mais curto.
Narra fatos históricos em ordem cronológica. Bom, primeira questão, correta. Segunda, publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. A crônica é isso, ela relata acontecimentos do nosso dia a dia com um moral, com algo que a gente possa tirar a lição daquilo, mas sempre relacionando a algo do cotidiano. Tia, mas você disse que às vezes ela pula um pouco da realidade? Pula, né? Porque pontos e vírgulas não falam, não existem, né? Mas ali ela trouxe um fato cotidiano que acontece no nosso dia a dia com as pessoas. Então ela pode utilizar um pouquinho fora da realidade, mas mostrando as relações humanas que a gente tem. E a crônica, hoje a gente pode vê-la em muitos meios de comunicação, mas ela é especialmente publicada no seu início por jornais e revistas, que eram leitura semanal. Então a 1 e a 2 correta. Obra de narrativo, narrador, ponto de vista, enredo, tipo de texto. Gente, para resumir o vídeo não ficar muito grande, a opção correta é a 1 e a 2, tá? A letra A, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que aparece o predicado verbo nominal. Olha, gente, para a gente poder falar sobre essa questão, a tia fez aqui uns slides para que a gente pudesse entender direitinho melhor sobre isso. Vamos lá. Predicados. O que são predicados? Bom, a gente já sabe o que é um predicado, né, gente? É aquela parte que vem após o sujeito, né? Como exemplo aqui. Vamos aqui. Clara, viu sua amiga de manhã. Clara, ele subiu o morrinho, né? Viu sua amiga de manhã. Gente, qual é o verbo? Viu. Quem foi que viu? Clara. Então, Clara é o sujeito. Muito bem. Clara é o sujeito. Tia, e o nome que eu dou para tudo isso depois do sujeito? É o nosso predicado. Numa frase, nem sempre tem o verbo, mas as frases que têm o verbo são chamadas de oração. Então, nessa oração, quem é o verbo? Viu, que é a ação. Quem foi que Clara? E quem é que fez a ação? Clara. Então, Clara é o sujeito. E todo o restante é chamado de predicado. A gente estudou que tem vários tipos de sujeito: o simples, o composto, indeterminado, o oculto. E o predicado também tem 3 tipos, que é o que a gente vai ver agora nesse slide. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal. Tipo de predicado em que ocorre o verbo de ligação é predicativo do sujeito. Vamos lá. Predicado nominal é quando a parte desse predicado é mais importante aquilo que vem depois do verbo, não o verbo. Olhem só esse exemplo. Ela anda feliz. Quem é aqui o sujeito? Ela. Primeiro a gente pergunta para o verbo, né? Daqui o verbo. Quem é que anda? Ela. Então, ela é o sujeito. A partir daqui, ela é o sujeito. Anda feliz é o predicado nominal. Aliás, é o predicado. Anda feliz é o predicado. Tia, mas nessa parte do predicado, qual é a parte mais importante? Você se lembra que existe o núcleo do sujeito, a parte mais importante do sujeito? Também existe a parte mais importante do predicado. Como assim, tia? É aquela parte que a gente tira, que quando a gente tira, a gente não consegue entender a compreensão da frase. Olhem só. Ela anda. Anda o quê? Anda como? Devagar, triste? Como é que ela anda? Deu para entender a frase? Não. Ela anda feliz. Agora, se eu tiro o verbo e coloco ela feliz, dá para entender que ela está feliz. Então, a parte mais importante para a compreensão não é o verbo, e sim o que complementa, que é uma característica atribuída ao sujeito. E todo predicado nominal, a tia vai dar dica para vocês,
vai ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Tio, o que é predicativo do sujeito? É aquilo, gente, que a característica atribuída ao sujeito, é aquilo que se fala do sujeito no predicado. Nada demais, não compliquem. Predicado do sujeito é aquilo que se fala do sujeito. Ela anda feliz. Então, o verbo de ligação, tia, é o verbo que? É o verbo que dá a ideia de estado. Não é o verbo que dá a ideia de... Ah, tia, mas anda é uma ação. Depende do contexto. Se eu estiver falando que eu ando devagar, quer dizer que a minha ação é vagarosa. Mas quando eu falo eu ando feliz, eu ando tristonha, quer dizer que eu estou no estado de tristeza ou de alegria. Então, você tem que prestar atenção da onde o verbo andar está no seu contexto. Vocês se lembram uma regrinha que eu passei para vocês? Café para dois? Café para dois é uma regrinha que tem lá. Café para dois, que é o verbo continuar, andar, ficar, estar, permanecer e parecer. São os principais verbos de ligação que dá a ideia de estado. Além desses, tem o verbo ser, que a gente conhece muito como né? Aquele verbo é quando ele está conjugado no é. Ou estar, né, gente? Então, assim, vocês têm que sempre lembrar desses verbos de ligação, mas lembre, é aquele verbo que não dá ação, dá o estado. Então, assim, gente, ela anda feliz. Ela tem aí um verbo de ligação, anda, e feliz é a característica atribuída ao sujeito. Anda não vai ser a parte mais principal, e sim o feliz, porque sem o feliz a gente não entende a compreensão da frase. E o predicado verbal é ao contrário do predicado nominal. É quando existe a parte do verbo que é mais importante. Olha aqui o verbo andar novamente, mas com outro sentido. Os jogadores andam pelo gramado. Se eu tiro o verbo ando, jogadores pelo gramado. O que eles estão fazendo no gramado? O que é os jogadores gramado? Não dá para entender. Pode ser os jogadores andam pelo gramado. Ou quando eu tiro aqui, dá para entender a compreensão. Os jogadores andam. Essa daqui já está dando a ideia de andar. Essa daqui estava dando a ideia de estado. Anda. Ela estava tristonha, né? Estava andando. O que ela anda? Ela anda como? Naqueles, os jogadores andam. Quer dizer que eles estão só caminhando, né? Estão andando. Então, dá para compreender. Nesse caso, é chamado predicado verbal, quando o verbo é mais importante. Já no predicado verbo nominal, esse predicado você tem que ter muita atenção, porque nesse caso é quando eu não posso tirar nem o verbo, nem o seu continuidade. Por quê, tia? Porque aí eu não vou entender. Eles têm uma relação de dependência. Para mim compreender o outro tem que estar junto. Então, é naquelas frases onde necessariamente tem que estar os dois dentro da frase para compreensão. Um só não vai funcionar. Vamos olhar. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Olhem só. Andam e cansados. Lembra que o predicado nominal é sempre aquilo que é atribuído ao sujeito? Pois é. Os jogadores, sujeito, andam. É o verbo pelo gramado cansados. Aqui está dando a ideia o que eu quero dizer, como eles andam. Então, cansados tem que atribuir aos jogadores, porque está nessa frase dando sim uma certa ideia característica de como eles andam. Mas se eu tirar o verbo andam, também não vai fazer sentido. Eu preciso deles dentro dessa frase. Então, quando se tem a característica dentro do sujeito e tem o verbo que é uma ação, então os dois precisam estar juntos. Aqui era uma característica atribuída pelo sujeito? Não. Aqui é uma característica atribuída pelo sujeito? Sim. Então, se é, eu vou então atribuir-lhe um predicado nominal, que aí eu vou ter que estar dentro da minha frase. Então, esse aqui é um predicado verbo nominal. Deu para entender? Então, vamos lá para o teste avaliativo agora.
Gente, assinale a alternativa em que aparece o predicado verbo nominal. Nessa sexta questão, aonde está o predicado verbo nominal? Gente, é aqui na letra A, tá? Nesse samba te proclamo, majestade do universo. Quem é? Quem é aí o verbo? Proclamo, né? E quem é a característica atribuída? Majestade do universo. Então, gente, esses são os dois partes da oração que são mais importantes. É uma característica, majestade do universo, e proclama é uma ação. Então, ele é um predicado, verbo nominal. Vamos lá na sétima questão. Onde há um predicado, verbo nominal? Vamos lá. Aonde está? Vamos lá, letra D. Olha aí a ação e olha aí a característica. Preocupado. A notícia deixou preocupado. Deixou é uma ação, preocupado é uma característica dada ao sujeito. Então, os dois estão como um verbo nominal. Gente, vamos lá para a oitava questão. Identifica a alternativa em relação aos predicados da oração a seguir. Identifica a alternativa errada, aqueles que eles classificaram como errada, gente. Qual delas aí está errada? É a letra D. A criança continua no jardim. Por quê, tia? O predicado nominal é o quê, meus amores? É a característica atribuída ao sujeito. É a parte mais importante. Tem uma característica aí atribuída ao sujeito? A criançada? Não. Tá falando que elas continuam no jardim. Tia, continua da ideia de estado. Mas tem o predicativo do sujeito aí? Não. Então, ele não é um predicado nominal, tá certo? Então, vamos lá para a nona questão. Analise as orações e assinale a alternativa correta. Paulo está adoentado. Paulo está no hospital. Qual delas está correta em relação ao predicado? É a questão, a opção é. O predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Adoentado é um predicado nominal, que adoentado está dando ideia para o Paulo, a característica. Está no hospital. É verbal, tá certo? Então, a letra E é a opção correta. Agora, vamos na 10ª. Gente, agora a gente vai passar para a questão da figura de linguagem. Para isso também, eu trouxe a nossa apresentação para a gente entender um pouquinho sobre ela, né? Sobre a figura de linguagem. Vamos lá. Gente, as figuras de linguagem, elas são existentes dentro das nossas falas e nossos textos. Muitas vezes, dentro do texto, ela trabalha em torno de uma proposta mais significativa em relação à forma estética do texto. Traz uma atenção a mais, um detalhamento que a gente acha mais bonito, a forma da fala, mais interessante, nos traz mais atenção. E ela também a gente utiliza no nosso dia a dia, em algumas figuras de linguagem. E as figuras de linguagem, elas não são realmente fiéis ao significado da palavra. Elas podem trazer um duplo sentido do que está sendo falado. Então, a gente vai agora entender um pouquinho sobre cada uma. Antítese. O que é antítese? É quando eu utilizo duas palavras, uma muito próximas da outra, que dão ideia de opostos. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Eu poderia dizer assim, né? Quem ama o feio, para ele vai estar bonito. Mas a observação dessa frase é porque nos dá mais atenção, mais foco no que é feio e bonito. Então, antítese é quando se escreve duas palavras, uma ao lado do outro, que dá a ideia de oposto, tá certo? O eufemismo é quando eu utilizo as palavras para dar algo forte, algo que soa muito desagradável aos nossos ouvidos.
Ela estava muito doente e acabou batendo nas portas. É uma expressão que dá a ideia de que tristeza, que melancolia, nossa, coisa forte, desagradável de falar, né? O eufemismo é a forma mais forte da gente falar certas palavras, né? Hipérbole é quando eu exagero. Essa daqui a gente fala muito no dia a dia e os professores escutam muito de vocês, ó. Que demora, estou esperando há séculos. Tia, escrevi um livro todo. Eu sei que vocês têm capacidade de escrever, mas as atividades que a gente pensa não é um livro todo, mas é quando a gente utiliza várias expressões que dão ideias de muito exagero para aquilo que foi feito, tá certo? Personificação ou chamado também prosopopeia. É quando a gente dá sentimentos humanos para objetos, para as coisas que não são vivas. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão. A gente pode falar que o chão se sente cansado? Lógico que não, mas a forma como fala parece que foi. Então, é quando a personificação, ou seja, pessoas, como sentimento de pessoas, pudesse passar para os objetos. Metáfora é quando eu faço uma comparação sem usar as conjunções como, tanto quanto, parece, ó, você tem uma pedra no peito. Ou quando a gente escuta muito assim, ele tem um coração de pedra. É uma comparação feita, né, sem utilizar essas palavras. Metonimia é quando eu utilizo uma expressão que diminui a relação entre as palavras. Comeu o prato todo, ninguém come o prato, mas eu quis dizer comeu a comida que estava no prato todo. Ou adoro ouvir Caetano Veloso. Eu não escuto Caetano Veloso, eu escuto as músicas do Caetano Veloso. Ou eu adoro assistir Carolina Dickmann. Eu não assisto Carolina Dickmann, assisto as novelas que a Carolina Dickmann faz. É quando eu diminuo essa relação e acabo me referindo mais àquilo do que realmente o que ela faz, né? Ironia é o que a gente mais utiliza no dia a dia, né? São aquelas palavras que não dão o significado real da palavra, mas utiliza as palavras para dar o sentido oposto do que realmente quer dizer, né? Não para de chover. Que dia ótimo para ir para a praia. Lógico que não, né, gente? Então, vamos lá para as nossas duas últimas questões. Gente, assinale a única alternativa que possui uma figura de linguagem conhecida como metáfora. Gente, onde é que tem uma metáfora aqui? Sua pele é um pêssego. Eu comparei a pele dela com um pêssego sem usar tanto como um pêssego, como um pêssego, né? Essa daqui é a figura de metáfora. Assinale que apresenta o segmento do texto que não ocorre a presença de ironia. Onde é que não tem aqui a ironia? É na letra... acreditou testemunhar dois cientistas. O restante é tudo ironia, né, gente? Então, assim, olha, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre essa gramática, sobre o conteúdo literário, sobre as figuras de linguagem, porque vão ser o que vão cair na prova. Vejam as atividades que já foram feitas junto com essa revisão e tente estudar bastante, tá certo? Segunda-feira a gente vai fazer a prova. Espero que todos se saiam bem. Qualquer dúvida, falem comigo no privado.